quem trata esses animais de estimação com tanto carinho e dedicação que mais parece um integrante da família. Houve época em que cada município criava regras para o uso de animais nas pesquisas científicas. Alguns vereadores chegaram a ser eleitos com plataforma de defesa dos animais e impedimento da existência de pesquisa com cobaias. E em 2008, a chamada Lei Aroca criou normas nacionais para a utilização de animais em propósitos científicos e didáticos. Cada instituição agora é obrigada a instalar comissões de ética no uso de animais, que tem como atribuição zelar pelo bem-estar animal e também registrar todos os protocolos de pesquisa ou ensino utilizando animais. Mesmo assim, alguns setores ainda criticam a existência de cobaias. Argumentam com o sofrimento dos animais em alguns casos, especialmente quando o pesquisador precisa saber se determinado experimento causará a morte da cobaia. Em tempo de células-tronco e experiências de desenvolvimento celular fora do corpo, a questão ética da utilização animal volta a ganhar força. O avanço científico pode prescindir do uso de animais? Vamos saber com os especialistas convidados. Marcelo Marcos Morales, formado em medicina com doutorado em biofísica, trabalha na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. É presidente da Federação Latino-Americana de Sociedades de Biofísica e coordenador do Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, o CONSEA, criado pela Lei Aroca. Ele mesmo sugeriu esse debate para o Conselho Editorial de Cientistas do Tome Ciência. Por sinal, é bom que você tome ciência que em nosso programa as sociedades vinculadas à SBPC é que sugere os assuntos. E um conselho editorial de cientistas faz a escolha final, ajudando a indicar convidados. Mas a partir de agora, vamos permitir que você também faça as suas sugestões. Anote aí então, ideias@tomeciencia.com.br. Repetindo, ideias@tomeciencia.com.br. Esqueceu o arrobazinho ali, tá? ideias@tomeciencia.com.br. Rita Leal Paixão, veterinária com mestrados em Medicina Veterinária e Ciência Ambiental, fez doutorado em Saúde Pública. Atualmente, é professora e diretora do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense, a UF. Integra a Comissão de Ética, Bioética e Bem-Estar Animal do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Norma Volme Labarte, veterinária e doutora em Biologia Parasitária, atualmente é assessora da presidência da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e presidente da Associação Proideia. Participa do Comitê de Coordenação do Projeto Nacional de Ações Integradas Público-Privadas para a Biodiversidade, o ProBio 2, e é conselheira titular do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSEA, representando as sociedades protetoras dos animais. Otávio Augusto França Pisgrave, que é biólogo, mestre em Biologia Celular e Molecular, doutor em Vigilância Sanitária. Ele é tecnologista sênior da Fiocruz, onde coordena o Grupo Técnico de Cosméticos. É também colaborador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e participa lá da Câmara Técnica de Cosméticos, lá da Anvisa. Coordenador da Comissão de Ética no Uso de Animais da Fiocruz, pesquisa métodos alternativos aos usos de cobaia. Bem, eu vou começar pedindo ao Marcelo Morales para nos fazer um resumo de quais são as limitações estabelecidas pela lei Aroca, para o uso de animais, seja em estudos ou em pesquisas. Então, André, em 2008, com a Lei Aroca, o Brasil dá um passo importante em relação ao controle da experimentação animal no país. Vários países desenvolvidos têm leis rígidas que controlam a experimentação animal. A Inglaterra, por exemplo, tem leis desde 1876. E o Brasil passa a ter uma lei que regulamenta a experimentação animal no Brasil e protege os animais utilizados em pesquisa em 2008. Essa lei ela cria o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, o CONSEA, e esse órgão, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ele vai coordenar e regulamentar toda a experimentação animal no Brasil, fazendo as regras, as resoluções normativas do que pode e o que não pode ser feito com animais em todo o território nacional. O que é que pode hoje? Hoje, por exemplo, nós podemos fazer experimentação com animais
desde que esses protocolos sejam avaliados por uma comissão de ética local, que é obrigado a ter comissões de ética local, as CELAs, dentro de todos os estabelecimentos de pesquisa e ensino em todo o território nacional. Mas na prática, qual é, vamos dizer, a limitação? Parece que tem que dar anestesia, tem que evitar sofrimento? Então, o animal não pode sofrer e não pode ser submetido à crueldade, à angústia e nenhum sofrimento. Então, todos os protocolos, por exemplo, anestesia. Então, a anestesia tem que estar correta, a cirurgia tem que ser muito bem controlada. Se o animal foi submetido a uma cirurgia, ele tem que ter analgesia correta para não sofrer depois da cirurgia, igual um paciente normal. Então, isso tem que passar por especialistas dentro da comissão de ética local. Que vai controlar se está sendo aplicado realmente. Se os protocolos de pesquisa estão fazendo essas especialidades. No início aqui eu falei da questão do sofrimento possível do animal. Eu vou passar para a Rita com a questão ética. Evidentemente que o seu paixão já foi muito associado a uma paixão por animais, certamente, né? Para essa brincadeira já deve estar cansada de ouvir. Mas, de fato, aquela possibilidade de que o animal vá morrer, até por conta da experiência, como é que fica eticamente isso? Você vai matar o animal? Não só matar, como muitas vezes também submeter a um sofrimento, né? Só o fato dele estar ser criado, mantido, preso em biotérios, né? Tudo isso já afeta, é um dano para o animal. Então, por isso é questionável a legitimidade moral de se usar animais. Quer dizer, a pergunta é, o que nos dá o direito de pegar um outro ser que sente, que sofre, que sente dor, né, e submetê-lo a isso? Não só as pesquisas, enfim, qualquer tipo de prática que venha a causar sofrimento nos animais. Seria possível, daqui a pouco eu vou saber com o Otávio, se é possível os métodos alternativos, mas eu queria saber ainda aquela visão quase que de boicote, ô Norma, você podia nos ajudar nisso? Você representa sociedades protetoras de animais. Normalmente são bem radicais, né? No antagonismo com isso. Como se portam essas sociedades em relação aos cobaias? Olha só, tem as sociedades que são as mais conhecidas, que são aquelas mais combativas, né? As que aparecem na mídia, as que lutam, muitas vezes, com métodos e processos violentos, vamos chamar assim. Esses grupos são os conhecidos pela sociedade em geral, mas eles não são a maioria. Eles existem, eles conquistaram muitas coisas por esses métodos, mas nem todo mundo é assim. Nós, por exemplo, não somos partidários dessa defesa tão veemente. Nós consideramos que todo o processo tem que ser lento e gradual, é uma questão cultural. Todo o desenvolvimento da ciência biomédica foi feito no mundo utilizando animais. Nós tínhamos vários caminhos que nós poderíamos seguir, mas seguimos esse do uso de animais. Nesse momento, abrir mão disso seria muito difícil. Mas já que não podemos abrir mão, temos que tratá-los com todo respeito, com todo cuidado, para minimizar o sofrimento. Mas o sofrimento existe. E ele vai existir sempre, não tem jeito. Mas o que nós temos que lutar nesse momento, e essa é a nossa bandeira, é de que esse sofrimento seja o mínimo possível, sem embarrear o avanço da ciência. Bem, aí uma possibilidade seriam métodos alternativos, como eu prometi. Vamos lá, Otávio. O que você pode nominar como exemplo prático de métodos alternativos que já substituem o uso de animais? Porque uma vez aqui o Paulo Bispo veio aqui dizendo, olha, é possível que amanhã nós tenhamos softwares tão diversificados e completos que façam o papel de algumas cobaias. Mas é assim? O que seria esse método alternativo? Bom, na verdade, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a primeira ideia que vem na cabeça da gente quando fala desses métodos alternativos é somente a questão da substituição. Claro que é isso que a gente persegue, né? O que a gente tenta, o que a gente vai querer num futuro é realmente a substituição. Só que, hoje em dia, não é possível substituir em todas as áreas, né? Então, nós temos que ter na cabeça, nós temos que ter em mente o conceito dos 3 R's. Então, quando a gente pensa em métodos alternativos, nós estamos pensando em substituição, redução e refinamento.
Né? O que, na verdade, quer dizer isso? Um pouco do que a norma colocou. Aonde a gente tem possibilidade de substituir, nós não podemos usar os animais. Aonde a gente não tem essa possibilidade de substituição e nós precisamos usar os animais, que esses animais sejam utilizados dentro de preceitos éticos, humanitários, minimizando sofrimento, estresse e tudo mais. Em termos, eu falei, existem áreas onde isso é possível, áreas onde isso não é possível. Por exemplo, hoje em dia, há 30 anos atrás, a gente fazia potência de insulina usando glicemia em camundongo. Hoje a gente faz isso por HPLC, que é um método químico, né? É um método físico-químico. O teste... Sim, não é usado em animais, no caso. Não é mais usado em animais. Antigamente, nós fazíamos irritação de pele, né, em coelhos. Hoje em dia, existe um modelo de pele reconstituída, onde a gente pode deixar de usar esses animais. Por outro lado, existem outros métodos que reduziram o número de animais, como, por exemplo, os estudos de alergia, onde chegava-se a usar 40, 50 porquinhos da Índia, né, os cobaios, e hoje em dia nós utilizamos 5 ou 10 camundongos. Bem, para eu fechar esse bloco, nós vamos para o intervalo, a questão essencial do custo-benefício, ou seja, os métodos alternativos são mais caros, realmente, ou pode haver um interesse comercial, não é melhor trabalhar com a cobaia que fica mais barato? Na verdade, existem alguns artigos, né, que até colocam que o método alternativo pode vir a ser mais caro em função do maquinário, dos equipamentos que são utilizados. Mas existem outros artigos, né, e outros estudos que chegam a colocar um método alternativo custando 30% de um método convencional. Mais barato. Pô. Mais barato. Na verdade, o desenvolvimento de um método alternativo ele pode ser caro no começo, mas depois que ele é determinado, ele é validado, ele pode chegar até uma redução de 70% desse valor. Também diminui a necessidade de criação do biotério, criação dos bichinhos. Então. Exatamente. Bem, vamos então para o intervalo, porque a gente já viu que o assunto é interessante, né? Então, aguarde aí que a gente volta já já.